Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Costa Longa e nesse canal a gente conversa sobre tecnologias sustentáveis, um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. Nesse vídeo eu vou falar da fase 3 e 4 da análise de ciclo de vida, que determina se o uso de veículos elétricos é de fato uma boa estratégia para a gente reduzir as nossas emissões de carbono. A fase 3 e 4 dizem respeito, respectivamente, às emissões pela queima do combustível e as emissões da manutenção dos combustíveis. Antes de avançar, eu preciso dizer que no vídeo passado, na fase 2, eu cometi um erro. A fase 2 fala da emissão relativa à produção do combustível que vai mover os carros. A gente sabe que os veículos elétricos eles não queimam combustível, né? Então as emissões vêm da produção de energia. E eu fiz isso para os veículos elétricos. No caso dos veículos a combustão, eu acabei calculando as emissões da queima e não da produção. No final das contas, isso não vai afetar muita coisa, eu só adiantei uma fase. De todo modo, nesse vídeo eu corrijo e trago um novo combustível, o etanol, no contexto do Brasil. Vocês vão notar também que esse vídeo, depois da vinheta, ele ficou um pouco diferente do formato anterior. Tá? Isso porque eu convidei alguns alunos que estão fazendo uma disciplina comigo de computação verde para participar da gravação, fazendo perguntas e comentários, adiantando possíveis dúvidas que vocês poderiam ter quando assistisse esse vídeo. Há pontos positivos e negativos nessa abordagem, mas são vocês que vão dizer se vocês preferem nesse formato tipo aula ou se prefere lá o formato anterior. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então eu peço que você considere se inscrever, porque como esses vídeos não são, nem nunca vão ser monetizados, a gente não liga muito ali para os critérios que o algoritmo do YouTube usa para recomendar os nossos vídeos. Então a chance é que ele não recomende mesmo. E sendo assim, se você não tiver inscrito, né, com o sininho ativado, você vai perder aí a continuação da nossa análise. Depois da vinheta, fase 3 e 4 da análise de ciclo de vida, LCA, que vai determinar se o uso de veículos elétricos é de fato uma boa estratégia para a gente reduzir as nossas emissões. Pessoal, nos dois vídeos passados a gente falou das duas fases envolvidas na produção, na verdade sim, nas emissões de veículos elétricos e a combustão. A primeira fase dela é a produção do veículo, que envolve da extração da matéria-prima até a montagem do veículo, quanto de CO2 a gente emite nesse processo. A segunda fase é na produção do combustível, tá? Então no vídeo passado eu vou deixar aqui os vídeos do card, se você não vê, você pode ir lá e ver de novo, tá? Hoje nós vamos falar da terceira e da quarta fase, tá? Nós vamos falar do uso do veículo, ou seja, efetivamente rodar com ele, quanto que eu gero de CO2 nisso, e também nas manutenções, tá? Veículo elétrico e veículo a combustão tem manutenção diferente. Então a gente vai ver isso. Eu não vou falar do fim da vida do veículo, porque isso eu quero tratar com mais cuidado, tá? Então eu quero mostrar como é que funciona o processo de descarte dessa bateria ou de reciclagem dessa bateria dos diferentes tipos de baterias utilizados em veículos elétricos, ok? Então vamos lá. Lembrando, a metodologia veio desse artigo aqui, tá? Vamos ajeitar a câmera aqui, porque deu uma caidinha. A metodologia vem desse artigo aqui, que é do Ruichi Kawamoto, da Mazda Corporation e também da Universidade de Kogakuin, em Tóquio, tá? Do Ruichi e dos companheiros dele. Tá? Um artigo de 2019. Tá? Então eu usei a metodologia deles junto com outros dados que eu trago. E aí, no primeiro vídeo, recapitulando, a gente chegou à conclusão, lembrando que eles usam dados de uma organização japonesa, mas o artigo ele trata dessas 5 regiões aqui, Europa, Estados Unidos, Japão, China e Austrália, e eu quis colocar o Brasil nessa jogada, tá? Então, eles trazem os dados de uma organização de Life Cycle Assessment do Japão, tá? O JCLA. E esses dados que eles usaram no cálculo, se você quer saber mais, volta lá e assiste o vídeo, diz que um veículo elétrico, para ser produzido, ele vai emitir 123% a mais
do que um veículo equivalente à gasolina. No caso aqui ele fala de um veículo, carro de passeio pequeno, tá? A gasolina. E também tem a comparação no diesel. Eu acabei abandonando o diesel mais na frente e eu explico por quê, tá? Nessa análise. Mas, como eu coloquei no vídeo passado também, eu não acho certo a gente usar esses mesmos dados para todos os continentes. Porque eles fez uma análise por continente, não, por região. Por que eu não acho? Por causa da matriz energética. Então, a matriz energética do Brasil é muito mais limpa que a do Japão. Né? Então, fontes de baixo carbono são essas, e eu peguei e reajustei esses números para as várias regiões. E no Brasil, por exemplo, um carro elétrico ele emitiria pouco mais de 7,5 toneladas de CO2, enquanto no Japão seria 12 toneladas, né? E o carro a gasolina pouco mais de 3 toneladas. Tá? Bom, lá nos comentários o pessoal me provocou e eu fiz também para as motos elétricas. Tá? Usei a mesma metodologia, uma moto a combustão em torno de 616 quilos de CO2 para ela ser produzida. Lembrando que as fábricas no Brasil têm uma matriz limpa, esses dados são no Japão, tá? São os dados do Japão. No Brasil, a matriz é muito mais limpa, então esses números vão ser menores. E eu posso falar, por exemplo, da Honda, que eu li lá o programa de sustentabilidade deles, limpeza. A fábrica deles é extremamente sustentável. Tá? Então, eles fazem reuso de água, eles têm um parque eólico, tá? Então esses números, sem dúvida, é muito mais baixo. Tá? Se você utiliza uma moto flex, por exemplo, vocês vão ver que ela vai ganhar disparado de uma moto elétrica. Tá? Tem vídeo no canal sobre isso também, vou deixar no card para vocês. O que pega é a bateria, tá, de um veículo elétrico. A bateria ela é muito poluente para ser produzida. Então, uma moto com uma bateria de 2,4 kWh, que é aí a bateria a principal moto elétrica à venda no Brasil, ela vai emitir, então, essa moto com a bateria 66% a mais do que uma moto a combustão. E se tiver duas baterias, que é o setup mais interessante, ela emite 134% a mais. Lembrando que na moto eu não utilizei, por exemplo, as emissões do inversor. Por quê? Normalmente esse inversor é externo nas motos, tá? No veículo não. E a gente chegou nas seguintes conclusões aqui. E eu vou adiantar que eu comi uma mosca, tá? Eu botei aqui, ó, que essas são as emissões para produzir e queimar, produzir a energia e queimar o combustível para 100 km em um carro. Tá? No vídeo passado eu falei que isso era só para produzir energia, e na verdade eu errei. Isso é para produzir, isso é para queimar energia. Então eu adiantei uma fase aqui, e eu vou corrigir isso nesse vídeo. Os dados ficaram assim, olha, na Austrália, que tem uma matriz muito suja, né, ou seja, com muita emissão de carbono na matriz dele, um veículo elétrico, para produzir energia para alimentar um veículo elétrico, vai dar 8,5 toneladas de CO2. Se esse veículo fosse a gasolina, durante o processo de queima desse combustível, daria 13 toneladas. Então, mesmo na Austrália, que tem uma matriz energética muito suja, o veículo elétrico está compensando nesse momento. Tá? Vamos voltar aqui para o contexto do Brasil. O Brasil, que tem uma matriz limpa, eu emito só 780 quilogramas de CO2 para rodar 100 quilômetros com o carro. Tá? Eu falei 8,4 toneladas, não, 8,4 quilos, tá? Para rodar 100 quilômetros. No Brasil é 0,78 para rodar 100 quilômetros. Com a gasolina, daria 21. Mas por que no Brasil é mais do que os outros? Porque o consumo do carro, e esse consumo eu busquei lá do programa de etiquetagem do Inmetro. Porque a nossa gasolina, como vocês bem sabem, ela é misturada com o etanol. Tá? E aí o rendimento dela é menor. E eu preciso fazer esse ajuste. E eu fiz esse ajuste para vocês. Tá? Bom, eu quero justificar o meu erro aqui. Eu fui induzido ao erro. Tá? No artigo lá, eles falam sobre a produção de combustível em cada uma dessas regiões e coloca valores de 2,28 quilos de CO2 por litro de gasolina e 2,62 para litro de diesel. O que eu não havia percebido nessa leitura que eu fiz foi que ele estava falando da combustão desse combustível. E a única informação que ele traz para a gente extra é que
é de 5 a 8 vezes maior a emissão de CO2 durante a queima do que é na produção. Ele não traz os números, ele fala da base da Gabi, de dados de 2013, mas essa base é paga, então não consigo verificar esses números. E é por isso que eu busquei esses dados em um outro artigo, um artigo que eu sempre utilizo aqui nos meus estudos, que é da Érica Ferraz, do Manolo John e da Vanessa Bessa. Muito detalhado, muito bacana, parabéns, colegas, esse artigo é de 2010. Então, olha aqui, ela colocou que a gasolina pura, na queima dela, é 2,285. Esse é o mesmo número do artigo, tá? Porque, obviamente, isso é um cálculo químico. Tá? É um cálculo de energia ali, da quantidade de energia nesse litro de combustível. Não tem variação mesmo. Tá? O que o artigo não disse é que ele estava fazendo isso não no LCA. Ele deu a entender que é LCA. A Érica faz no LCA. A Érica, ela considera que, além da queima do combustível, para produzir esse combustível, tem que extrair, processar, transportar, tá? E ela busca dados aqui de diferentes instituições que vão lá de 9,5% a 14%, que deve ser acrescido. Então, a gente está falando de 2,5 a 2,6 kg de CO2 para cada litro de gasolina que a gente queima, tá? Esses dados batem com os dados do artigo. Se você pega lá 2,6, que a Érica falou, menos 2,28, que é o que o artigo falou, a gente tem 315 quilogramas. Se a gente multiplicar isso por 7,25, que ele falou que é entre 5 e 8, se a gente multiplicar isso por 7,25, vai dar 2,28, que é o valor usado no artigo. Tá? Então agora eu descobri, não estava no artigo, mas eu consegui descobrir de fato quanto que eu emito para produzir 1 litro de gasolina. Então, 1 litro de gasolina eu vou produzir, que vai, na queima, emitir 2,6 quilos de CO2 para produzir ele, na queima, vai gerar 2,28 quilos de CO2, para produzir ele, eu vou gerar mais 315 quilogramas. Tá? Muito bem. Vamos falar do etanol? Porque o etanol está na nossa gasolina. Então, eu preciso fazer uma compensação daqueles números. O rendimento da gasolina no Brasil é muito inferior ao dos outros países, porque tem o etanol. Em compensação, o etanol ele também emite menos na hora de queimar, e ele também, na hora de produzir, se a gente descontar o crescimento da cana, né, ele vai emitir menos ainda. Tá? Então, olha o que a Érica trouxe para a gente. Que o etanol a combustão, o anidro, aquele sem água, é 1,51 kg por CO2. Ele hidratado, que é como a gente usa ele no carro, é 1,44. Mas a gente tem todas as fases para chegar nesse 1 litro de etanol. A gente tem que cultivar, colher, processar, transportar, além da questão da combustão dele. Tá? Então, da combustão 1,52, tá? Antes de ser hidratado, e toda a parte aqui do cultivo, processamento, colheita. Na verdade, note que o etanol ele até emite mais do que a gasolina, tá? Durante essa fase. Só que eu desconto o quanto que ele absorve do carbono no crescimento da cana, que é um valor muito alto, tá? 7,6 quilos durante o crescimento da cana. Então, de fato, da queima e produção do etanol, né, é só 0,49, entre 0,49 e 0,61 do etanol. Tá? Então eu ajustei, basicamente, aquele valor que era de 21,39, caiu para 16, e olha como isso ficou equiparado agora com os Estados Unidos, com a China e com os outros. Tá? Então quer dizer, eu não estou emitindo, a gasolina brasileira não emite mais do que as outras gasolinas. Tá? Porque eu consigo, botando o etanol, eu consigo suprir a questão, né, do refino da gasolina. Esse, né? É o resultado, e eu também, principal. Estou aqui com o meu Google conversando e participando do vídeo hoje. Então eu consigo reduzir essas emissões que ficar em pé de igualdade com os outros, pelo menos. Vamos dar uma olhada no etanol? Já que eu fiz o cálculo, vamos dar uma olhada no etanol. Pessoal, olha que interessante. Para rodar 100 km com o carro usando o etanol, do ponto de vista das emissões,
eu vou estar gerando aqui 11,3 quilos. Tá? 11,3 quilos de CO2 é menos do que os Estados Unidos faz com carro elétrico. É menos que o Japão, a China e a Austrália fazem com carro elétrico. Então, o nosso carro, aqui no Brasil, lá da década de 70, a etanol, ele é, do ponto de vista das emissões de carbono, ele é mais limpo, tá? Para rodar os 100 quilômetros aqui. Ele não é mais limpo do que o elétrico do Brasil, porque a nossa matriz é limpa. Então, quer dizer, o elétrico no Brasil aqui é 1,5 kg, tá? Porque nossa matriz energética é de baixo carbono. E também ele não é mais limpo que a Europa, tá? Que está no movimento forte de renováveis. Interessante isso aí, né? Alguém quer falar alguma coisa? Fabrício, Matheus, que é isso? Não, certinho, professor. Só Entendeu? abrangindo a informação. Entendemos. Eu entendi, né? Viu que louco esse negócio, né, cara? Parece Bacana. que o caminho é o elétrico, é o elétrico, é o elétrico. Mesmo no Brasil, o elétrico aqui, você vê que ele é interessante. Agora, se você vai comparar hoje, a gente não precisa ter a mesma pressa de uma Austrália, de uma China, de um Japão ou dos Estados Unidos. Porque hoje o etanol está equiparado ao elétrico dele. Né? Bom, Aí uma coisa. Pode falar, Fabrício. não, o etanol, apesar desses bons resultados aí, não tem uma implantação, né, que nem o carro elétrico aí, dos postos de abastecimento, porque praticamente se aproveita toda a estrutura de logística da gasolina, né, também, pelo país, entendeu? Não é um vídeo sobre etanol, tá? Tem vídeo específico sobre isso, Não, e a só... gente pode referenciar ele. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: etanol já tem toda uma indústria por trás. O carro elétrico ele tem menos peças, vai ter desemprego na indústria, ele é um carro muito mais tecnológico, portanto, robôs vão montar ele. Você vê a Ford, ó, saindo fora, você vê várias outras saindo fora, e você não vê ninguém montando carro elétrico no Brasil. É tudo importado, sabe? Porque exige um maquinário especializado, né, e treinamento. Então, quer dizer, desmontar uma indústria que gera pobreza e pobreza gera poluição, a gente já tem a solução aqui. E a gente tem a solução há muito tempo. As pessoas têm que adotarem, o governo tem que incentivar. Tem umas questões aí para a gente tratar, em outros vídeos a gente fala da monocultura, que é um problema. Tem a questão também da ganância dos usineiros, da dependência de um único tipo de combustível, da sazonalidade, crise hídrica, vários aspectos, tá? A ser considerados, que tá um pouco fora aqui do escopo. Beleza, Fabrício? Opa, Olha, joia. o que a gente mostrou é para um carro rodar 100 km, mas o carro ele não roda 100 km, ele roda muito mais, tá? O tempo de vida desse carro. E qual que é o tempo de vida? O artigo aqui ele aponta para valores na faixa ali de 100 mil quilômetros até 320 mil quilômetros, dependendo da região. Por que um veículo dura mais numa região do que na outra? Pô, né? Se você pegar um veículo lá e vai pegar lá um veículo para rodar em estrada ruim, ou um veículo rodar em estrada boa, velocidade, pé, o combustível, qualidade do lubrificante e tal, isso tudo aumenta a durabilidade do veículo. Tá? Então ele trouxe vários ali e havia muita divergência desses valores. No Brasil, a estimativa de vida de um veículo, de um estudo prévio que eu tinha feito, era de 160 mil quilômetros. Tá? Da frota circulante. O estudo aqui ele considera 200 mil como um valor para todo mundo, então nós vamos adotar esses 200 mil nos nossos cálculos aqui. Tá? E se eu pegar então fase 2 e fase 3, tá? Só da questão da produção do combustível e queima do combustível, tá? Não estou falando da produção do carro, só do combustível. Para 200 mil quilômetros, basicamente eu fiz uma multiplicação. Eu mantenho, né, as mesmas proporções aqui. Né? Então, o veículo a etanol continua sendo mais interessante do que os outros. Aqui é um slide que eu mostro ali o total de cada um, tá? Das 3 fases. Tá? Então eu tenho a fase em azul da produção, a fase laranja da produção do veículo, em azul, o laranja da produção do combustível e a cinza da queima do combustível. Olha que interessante o caso do Brasil aqui. Deixa eu pegar aqui a canetinha.
Olha o caso do Brasil aqui. O veículo elétrico, uma bateria de 35,8 kWh, ele é, mesmo, né, no Brasil, onde você tem o etanol, que é bem mais baixo, ele é mais significativo, ele emite menos do que o etanol, tá? No Brasil. Agora, se você comparar com os outros, você vê que o Brasil está muito bem. Não no veículo a gasolina. O veículo a gasolina está igual aos outros, mas no etanol e no elétrico nós estamos muito bem, tá? Aí você vê como esse percentual ele vai mudando aí para as várias regiões, né? Europa, Estados Unidos, Japão, China e Austrália, tá? Isso para 200 mil quilômetros. Uma coisa que a gente não considerou nesse gráfico aqui é a manutenção. Um carro com 200 mil quilômetros ele demanda manutenção e peças de reposição têm emissão de CO2. Tá? Então, como é que nós vamos considerar essa questão da manutenção? Nós vamos trazer lá do artigo o plano que eles sugerem, baseado nas referências deles, para trocar pneu, bateria. A bateria do carro, tá? Não é a bateria do veículo elétrico, não, é aquela bateria do motor de arranque. Tá? É a bateria auxiliar. Ironicamente, mesmo veículos elétricos têm uma bateria auxiliar, né? Então você vê que aqui, ó, os BEVs, Battery Electric Vehicles, tá? Eles têm uma bateria auxiliar, tá? Então você precisa trocar essa bateria a cada 50 mil quilômetros, tá? Esses dois aqui, pneu e bateria auxiliar, você troca para todos eles, elétrico e a combustão, tá? Independente do combustível, etanol, gasolina e diesel. Dá até para dizer que, pô, sei lá, o elétrico tem mais torque, gasta mais pneu, mas vamos deixar tudo igual. No caso do óleo do motor, aí o elétrico não tem, né? Então, o óleo do motor e o radiador lá, o veículo de arrefecimento do radiador, ele não tem no veículo elétrico, tá? A Tesla até tem uma coisa, mas não troca, é selado o motor da Tesla. Até tem lá, mas ele não troca. Isso aqui é só nos veículos a combustão, tá? Tanto a gasolina quanto o diesel. E tem a bateria de lítio, a bateria que vai empurrar o carro, no caso dos veículos elétricos. Quanto tempo dura uma bateria? Essa é a pergunta. Porque ela sendo o componente que mais polui para ser produzido, e ela precisa ser substituída, eu tenho que levar isso em consideração. E ela dura 160 mil quilômetros. Coincidentemente, a mesma quilometragem que dura um carro médio do Brasil. Tá? Mas, como o nosso estudo é 200 mil quilômetros, seguindo a metodologia do artigo proposto, eu vou precisar trocar essa bateria em algum momento. Tá? A bateria de lítio ela tem degradação. Ela consegue entregar a carga muito rápida, ideal para carros elétricos, mas ela tem degradação. Tá? E ela precisa ser substituída em algum momento. Tá? Então, olha lá, vamos dar uma olhada aqui da fase 1 à fase 4, um acumulativo. Tá? Considerando também o plano de manutenção. E eu fiz isso para 160 mil quilômetros. Eu baixei, não fiz para 200. Por que eu fiz para 160? Porque eu não preciso trocar a bateria de lítio. Os carros elétricos, aqui, ó, aqui elétrico, aqui elétrico, aqui elétrico, aqui elétrico, aqui. Os carros elétricos, eles ficam menores do que a combustão. Até 160 mil quilômetros, o carro elétrico ele emite menos do que o carro a combustão. Não estou botando nenhum diesel aqui, o diesel é pior do que a gasolina. Tá? Mesmo o etanol, o carro elétrico, ele emite menos, até 160 mil quilômetros, considerando a produção de energia e a produção e a queima, porque no caso do elétrico não tem queima. E no caso aqui, a manutenção também. Então, de 4 de 5 fases, o veículo elétrico está se mostrando mais vantajoso, tá? Para reduzir a emissão. Isso até 160 mil quilômetros. Porque se você precisar trocar a bateria, meu amigo, aí o negócio complica. Porque a bateria é o mais poluente. Então, veja, no Brasil, o veículo elétrico passou de 160 mil quilômetros, ele vai poluir mais que o etanol. Aí você fala assim, tá, mas você não vai fazer o motor do carro? Sim, a gente provavelmente vai ter que fazer o motor, porque esse é o final do ciclo de vida dele. Mas o quanto que a gente emite para fazer o motor de um carro? Nada. Quase nada. Tá? A gente desmonta, a gente troca umas peças ali, tá? Aumenta ali a camisa, tal, pistão, forja. Não é nada que vai
acredito eu que vai aumentar significativamente. Tá? Não estou dizendo que o veículo elétrico é ruim, eu estou dizendo que no Brasil nós temos hoje a opção melhor. Né? Se você pegar na Austrália, que é um lugar com a matriz suja de energia, nota como eles se equiparam. Né? Eles basicamente se equiparam. Todos eles aqui. Na Europa, né, o elétrico ainda vale a pena. Tá? Mesmo trocando a bateria, o elétrico ainda vale a pena. Nos Estados Unidos, o elétrico ainda vale a pena. No Japão, o elétrico ainda vale a pena. Na China, o elétrico ainda vale a pena. Na Austrália, se equipara, e no Brasil, com o etanol, o elétrico fica um pouquinho pior. E aí você vai fazer a pergunta, e a moto, Leandro? Para a moto eu não fiz o cálculo, mas não tem por que imaginar que seria diferente. E é por isso que eu digo que no Brasil a moto vale a pena ela ser elétrica. Por que vale a pena ser elétrica a moto? Porque não tem moto a etanol. Você tem a bicombustível, mas é uma tecnologia muito rudimentar. Você precisa de um pouco de gasolina para dar partida, para ela funcionar em determinadas temperaturas. Então não é igual um carro flex, um carro etanol, que aceita 100% de etanol. As motos não. Tá? Então, e não são todas as motos, são alguns motores. Então, tem outra questão. A gente não tem capacidade, tá? Tem um vídeo, vou deixar no card, a gente não tem capacidade de alimentar veículos elétricos no Brasil. Se todo mundo hoje fosse para veículo elétrico, a gente não teria capacidade instalada para alimentar, a gente precisaria de termoelétrica, a gente ia sujar a nossa matriz e essa conta já vai para o Beleléu. Tá? A moto, baterias menores, nós temos capacidade. Tá? Então, é muito mais fácil. Outra questão é que a moto polui muito mais do que o carro. Tá? Nos programas tem outro vídeo, vou deixar aqui. A moto ela só tem até 40 mil quilômetros que manter, o carro é 160, a moto é 40 ou 20. Tá? A partir daí está liberado para poluir à vontade. E a galera troca escapamento, faz rantantan, faz lá a bagunça deles e é com gasolina. Tá? Então, quer dizer, é muito interessante o caso de estudo de motos elétricas no Brasil, tá? E no mundo. Bom, aqui tem os dados, se vocês quiserem comparar, note como ficaram aqui muito próximo na Austrália, aqui os valores, 36 toneladas para o elétrico e a combustão. No Brasil, você tem 15 toneladas para o etanol e 16 para o elétrico, muito próximo, coisa de 500 quilos de CO2. Tá? A gasolina não, 43 toneladas, é lá para cima. Tá? Então tem os dados aí, se você quiser, analisa esses vídeos. E no nosso próximo vídeo nós vamos falar então da descarte da bateria, do fim, quanto de emissão para processar ali o final da vida do veículo. Tá? Isso vai alterar pouco, tá? Os nossos cálculos até agora, mas tem umas alteraçõezinhas aí, e aí eu faço, em geral, uma conclusão. Tá? Espero que isso tenha sido útil para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.